German Holanda com mais um vídeo. Boa tarde, boa noite, bom dia para vocês. Espero que vocês possam curtir esse vídeo, que tem muito a ver com a nossa tribo, com a tribo que aprende. É o Michi, um círculo virtuoso, onde nós temos vários eventos e vários momentos de conhecimento, círculos de conhecimento. Temos o Master Plan, temos o Powerhouse, temos o Power Monday, temos a reunião 1 a 1, temos a reunião de líderes. Estamos em contínuo conhecimento. E vocês vão perceber por aí que uma logo nova vai sair por aí. Vão começar a se perguntar de que se trata essa nova logo, né? Essa logo está composta por um circulinho que está representando o círculo do conhecimento, um triângulo que está representando o Master Plan, outro triângulo que está representando a pirâmide de Glasser e um quadradinho com duas linhas que está representando a nossa biblioteca mística e a biblioteca de cursos do El Michi, onde temos todos os livros em inglês, espanhol e português e temos todos os cursos também. Então vamos começar a falar um pouquinho de por que é importante a gente entender esse conjunto de figuras, né, que são figuras representativas, ou como se diz, Fê? Obrigado, simbólicas. E aí, vocês vão ver que a nova logo tem quatro representativos, né? Quatro figuras geométricas representativas que são figurativas em relação ao que nós fazemos no El Michi e ao que nós fazemos com a nossa tribo e o que os líderes fazem em relação à tribo. Então vamos começar com a primeira. Isso aqui é o primeiro vídeo que você tem que assistir antes de passar para o Master Plan e antes de passar para outras coisas, para você entender como funciona o ciclo de conhecimento da nossa tribo, o ciclo virtuoso de conhecimento. Primeiro, o círculo do conhecimento, né? Que a gente vai colocar aqui uma representação gráfica também para que você entenda. A nossa vida e o nosso ciclo humano é finito. Só que o conhecimento e as descobertas e tudo que está acontecendo nesse mundo, sobretudo, chamemos de conhecimento como um todo, não é finito, é infinito. Então, nós temos um ciclo do humano, das pessoas, para a gente aprender. Nós nascemos, né? Eu nasci no ano 1971, sou um pouquinho velho já, mas estou aqui, firme e forte. Então, até os 5, 6, 7 anos eu não aprendia muita coisa, né? Aprendi a caminhar, aprendi a comer, aprendi a brincar, aprendi muita coisa desse tipo. Depois comecei na escola, comecei o ciclo do conhecimento linear, né? Que é o círculo de conhecimento da escola, né? Depois fui ciclo primário, ciclo secundário, depois fui na faculdade, tá? Aí você vai aprendendo o ciclo linear que a gente chama. Só que esse ciclo linear que a gente aprende na escola, com a família, com as pessoas que estão ao redor, são coisas que a gente vai aprendendo e são coisas que a gente assume que sabe, né? Então, são coisas que nós sabemos que sabemos. Então, por exemplo, eu sei falar espanhol, né? Eu sei falar inglês, eu sei fazer várias coisas. Então, eu sei essas coisas. Eu sei que se eu faço essas coisas, sei comer, eu sei fazer um vídeo, eu sei trabalhar com time, essas coisas eu sei fazer. Agora, se você me pergunta, você sabe falar japonês? Não, eu não sei falar japonês. Então, eu sei que eu não sei falar japonês. Do que nós sabemos, e é importante entender, nós, dentro desse ciclo do conhecimento, e você depois vai ver na representação gráfica, é menos de 1% do conhecimento que pode existir nessa linha de vida, né? Então, menos de 1% nós sabemos que sabemos fazer. Então, eu sei, por exemplo, administrar hotéis. Isso eu sei. Agora, se você me falar, você sabe fazer, administrar uma loja de sapato? Não, eu não sei. Então, eu sei que sei fazer algumas coisas e eu sei que não sei fazer outras coisas, né? Dentro dessa parte que eu não sei, que é a parte consciente das coisas que não sabemos fazer, existem infinidade de coisas que podemos fazer, uma lista infinita de coisas que a gente não sabe fazer. Por exemplo, Fabrício, você sabe pilotar um foguete? Não. Eu também não. Você também não, né? Então, nós sabemos que nós não sabemos pilotar um foguete, correto? Assim, a gente pode ir a tarde inteira fazendo essa brincadeira, que é muito legal, de saber o que nós sabemos fazer e o que nós sabemos fazer. Agora, existem inúmeras coisas que nós não sabemos que não sabemos. Ou seja, tem um sabe, que é, por exemplo, falar. Eu sei que eu sei falar. Eu sei que não sei construir um prédio. E depois tem um conhecimento infinito que eu não sei que existe. Eu não sei, na minha consciência não existe isso na minha cabeça. Então, eu não sei que não sei. Essa figura e esse ponto é o ponto neurálgico do primeiro ciclo, do primeiro círculo das quatro figuras do conhecimento. E por que é importante entender isso dentro da nossa consciência? Porque quando nós colocamos e entendemos
entendemos isso, nós viramos uma chave dentro da nossa consciência para entender de que tem muito mais a saber do que nós achamos que sabemos. Então, aquela frase de Sócrates, que só sei que nada sei, tem a ver com isso. Para que você entenda, esse círculo do conhecimento não é de hoje, tá? Não é o German que está inventando esse círculo do conhecimento. A única coisa que eu estou fazendo com você é gerando um elo de consciência para que você entenda que nós, durante toda a nossa vida, nós podemos colocar no momento aluno e aprender. Essa é a virada de chave. Aí está o ponto neurálgico. Aí está o ponto onde nós começamos a aprender e nós começamos a entender. Quanto mais nós sabemos nós tentamos estudar um assunto ou saber de um assunto, nós vamos entendendo que menos sabemos desse assunto. Então, eu não quero me estender muito com a linha de tempo, porque falamos que a linha de tempo é infinita, mas a nossa vida é finita, então nós temos um certo período dentro dessa grande linha para aprender, tá? Mas sim, eu quero conscientizar você, que é da tribo do Elmishi, que nós somos uma tribo que aprende. Dentro de um círculo virtuoso, que é o nosso querido Elmishi, nós somos uma tribo que aprende. A partir desse momento que nós entendemos que nós podemos aprender, tudo fica muito mais fácil. Tudo fica muito mais fácil, por quê? Porque os nossos líderes conseguem liderar melhor, nós conseguimos aprender mais coisas, e à medida que nós vamos aprendendo mais coisas, nós vamos gerando mais skills ou mais competências dentro da nossa vida profissional e até dentro da nossa vida privada também, né? Que, na verdade, privado e profissional, nisso que nós amamos tanto, para mim, está junto, não tem uma diferença tão grande assim, né? Acho que todos nós, né, estamos meio que vivendo que nós curtimos o que fazemos tanto que acontece isso. Então, como funciona isso? Se nós nos deparamos com uma situação de alguém que te diz que sabe tudo, nós temos que trazer ele e explicar o círculo do conhecimento para essa pessoa. Por quê? Porque definitivamente essa pessoa que sabe tudo sabe muito pouco, né? Então, olha o paradoxal da situação, né? Você tem uma pessoa que diz que sabe tudo e, na verdade, não sabe nada. É um jogo de palavras, mas é bem legal a gente brincar com isso, porque a gente vai se acostumando a isso. Então, o primeiro ponto é o círculo do conhecimento, o famoso círculo infinito do conhecimento. O círculo está representado por um círculo onde nós temos a primeira linha do que nós sabemos, que é muito fininha dentro desse círculo. Depois a segunda linha dentro do círculo, que é menos de 5%, que sabemos que nós sabemos, que não sabemos. E o resto, que é uma coisa que vai crescendo constantemente, exponencial, é o que nós sabemos que não sabemos, tá? O segundo símbolo representativo que nós temos aqui é o Master Plan, que é um triangulinho com 3 arestas, né? Que representam um peso dentro da tríade de aprendizagem. A primeira parte é a cultura, que representa um 40%. Dentro da parte de cultura, a gente tem uma subdivisão das ferramentas de cultura. Temos o manifesto de cultura, temos o regulamento interno, temos o Cheers, temos a reunião de cultura, temos o Mindset Elmishi, temos o descritivo de cargo, temos as expectativas, temos o Power Monday, temos a reunião de líderes, temos a reunião 1 a 1 e temos algumas outras ferramentas de leitura e de biblioteca que a gente utiliza dentro do Master Plan. Essa primeira parte do Master Plan, que seria um triângulo, a primeira aresta é a aresta de cultura. Essa aresta gera 40% do peso do conhecimento da pessoa ou do colaborador. Então, dentro da nossa tribo, é muito importante entender que o kickoff, o estudo da cultura do Elmishi e todas as ferramentas que eu falei, regulamento interno, Cheers, os valores que você pode ter e tudo, são as soft skills que a gente chama ou competências humanas, né? Tá? Então, na minha opinião, mais que soft skills, são competências que levam, não tem muito de soft, porque soft é brando, né, em português, mas são competências que a gente precisa desenvolver com o decorrer do tempo, não são competências que a gente vai desenvolver de um dia para outro. A segunda parte do Master Plan, que seria a aresta de cima, né? Começamos com a aresta da esquerda, passamos para a aresta de cima, que são as competências técnicas. Essas competências estão compostas por objetivo e descritivo de cargo, processos de departamento, tarefas e rotina, que são as competências técnicas que estão dentro do Master Plan. Então, você tem, primeiramente, na primeira aresta, um 40% de peso com as competências humanas. Na segunda parte, você tem as competências técnicas com 30%. Entre elas duas, somam 70% do peso do Master Plan. Então, é muito importante a gente entender que temos que passar o ciclo e temos
temos que gerar o ciclo para esse ciclo virtuoso para as pessoas que trabalham no Elmish, para elas entenderem como pode se desenvolver. E o terceiro ponto, que não menos importante, que o ponto da terceira aresta do triângulo, é a parte de metas e resultados, junto com feedback. Se a gente não gera metas, se a gente não gera resultados, se a gente não tem a ferramenta de feedback bem afiada, o que acontece é que as pessoas não se desenvolvem, as pessoas não aprendem. E se as pessoas não aprendem, elas ficam travadas dentro de um círculo virtuoso master plan. E é o que acontece muitas vezes com os colaboradores, que eles ficam travados dentro do triângulo do ciclo do master plan. Para não ficar travado dentro do triângulo do ciclo do master plan, a gente tem que fazer rodar o ciclo de master plan todos os meses. Todos os meses nós temos que falar de cultura, nós temos que treinar as competências técnicas, nós temos que dar o feedback e nós temos que fazer o famoso PDI, que é o plano de desenvolvimento individual de cada colaborador do Elmish. Então, vamos repassar rapidinho. Primeiro triângulo, triângulo do círculo do conhecimento. Segundo triângulo, o círculo do Master Plan. Terceira pirâmide, a pirâmide de Glasser, que é a pirâmide de aprendizagem. É muito importante entender como funciona o ciclo do conhecimento, né? O ciclo virtuoso do conhecimento do Elmish. Dentro da pirâmide de Glasser, vocês vão ver aqui no gráfico, o William Glasser foi um estudioso que fez e estudou como as pessoas recebem e aprendem, né? E aprendem, recebem conteúdo, processam conteúdo e aprendem, né? E a consciência que as pessoas têm em relação a esse conteúdo que elas aprendem. Ele dizia, ele estudou e ele definiu essa aprendizagem em duas aprendizagens, né? Temos a aprendizagem passiva, que chega a ter 50% de absorção desse conteúdo, e temos a aprendizagem ativa, que é muito mais absorção de conteúdo e muito mais ensino de conteúdo. Então, quando a gente lê, a gente pega entre 5 e 10% do conteúdo, mais ou menos, para você. Quando você escuta, você pega até 20%, vamos colocar até, porque não é uma cifra exata, né? Até 20%. Quando você vê uma coisa, por exemplo, se você lê, escuta e vê um vídeo e assiste um vídeo, você vai pegar 30% desse conteúdo. Quando você vê, escuta, assiste e presta atenção, você vai pegar até 50% do conteúdo. Essa é a aprendizagem passiva, você sentado em um lugar sem fazer nada. Agora, o que acontece se você ativa essa aprendizagem? Quando você pega essa aprendizagem, você transborda e faz alguma ação em relação a isso. Isso se chama aprendizagem ativa. Quando você conversa, debate, classifica, numera, define, discute, etc., você vai pegar até 70% do conteúdo. E agora, quando você ensina, você vai até 95% do conteúdo. Por isso que nós hoje estamos fazendo esse vídeo. Eu ativamente estou fazendo esse vídeo propositalmente para você, para eu também aprender mais sobre o círculo virtuoso de conhecimento do Elmish. Esse círculo virtuoso de conhecimento do Elmish não é uma coisa que a gente vem implementando desde hoje, sino que a gente vem implementando há muitos anos, e com o decorrer do tempo a gente vai masterizando e simplificando o significado disso para que as pessoas possam assimilar isso de forma mais fácil, né? Então, hoje em dia já temos tribo que aprende e o significado dos 4 objetos de ciclo do conhecimento. Então, pirâmide de Glasser está aqui no Master Plan. Dê uma olhadinha e eu espero que sirva para você aprender muito mais. Então, lembra, praticar e ensinar a todos. Entre 80% e 90% do conteúdo é retido se você pratica e ensina as pessoas. Por isso que a pirâmide de Glasser está depois do Master Plan. Porque você pode entregar o Master Plan escrito para uma pessoa, mas se você entrega um vídeo, se você pratica, se você enxerga uma prática com as pessoas, se você faz, por exemplo, trabalho grupal, se você faz debate disso, as pessoas vão aprender muito mais. E você vai ter um time muito mais afiado. E por último, e não menos importante, a gente faz muita referência ao último quadradinho com 2 linhas que temos dentro do nosso querido Tribo que Aprende, que é a Biblioteca Mística. A Biblioteca Mística é uma biblioteca aberta para todos os colaboradores do Elmish. Temos livros em português, temos livros em espanhol, temos livros em inglês e temos curso de tudo o que você possa imaginar. Uma vez que você começa a entender esse ciclo, você vai começar a entender que você precisa de ir para o Não Sabe Que Sabe, né? Então você começa a ir para a biblioteca para quê? Para pegar livros, para pegar cursos, para aprender mais, para desenvolver competência, para subir dentro da escadinha das competências místicas, né? Que a gente chama de escada das competências místicas. A gente precisa de aprendizado, porque nós estamos, no momento que estamos e a nossa
nossa realidade, porque nós não sabemos fazer outras coisas. E essa é a nossa cruel realidade, como a gente chama, né? Ou a gente chama de, como é a realidade da ignorância, que é não a ignorância de ser uma pessoa violenta na comunicação, senão do que nós sabemos, né? É importante entender que nós temos a famosa ignorância contínua, que é a capacidade de você entender que a gente não sabe de todos os assuntos, não tem uma vida inteira para entender de todos os assuntos, mas sim temos a consciência da ignorância ou do momento aluno que nós temos. Então, nós podemos e devemos ir na nossa biblioteca mística, nossa querida biblioteca mística, para quê? Para aumentar os nossos conhecimentos. Uma vez que nós aumentamos os nossos conhecimentos, nós vamos aumentar as competências dentro da escadinha das competências. É importante entender com clareza que você tem as ferramentas e depende de você, realmente você aprender mais e se desenvolver e desenvolver suas competências. Nós somos fanáticos do conhecimento, então vamos brindar para você todas as ferramentas possíveis para que isso aconteça, mas a responsabilidade nunca deixa de ser de cada um, né? Nós temos que ser responsáveis pelo nosso conhecimento. Então, se nós somos responsáveis pelo nosso conhecimento, nós vamos a ter muito mais vantagem em relação à nossa competência, à nossa concorrência, inclusive dentro do Elmish. Fechou? Círculo do conhecimento, círculo virtuoso de conhecimento do Elmish, círculo do conhecimento, master plan, pirâmide de Glasser e biblioteca mística. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Primeiro passo para você começar a se desenvolver e eu te espero no próximo vídeo. Germán Olano, um grande abraço. Até mais.